Olá, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme, da Universidade Unicecal, e hoje nós vamos demonstrar aqui a avaliação que realizamos junto aos acadêmicos da disciplina de Direito Processual Constitucional. Tá? Então, vocês podem me acompanhar, que nós tínhamos pedido uma avaliação devido às condições da Covid, uma avaliação com alguns aspectos diferenciados. Evidentemente que nós não podíamos fazer isso de forma presencial, então nós tivemos uma flexibilização e acabamos fazendo uma avaliação à distância, mas que exigiu um certo raciocínio, né? E o casamento com aquilo que nós lecionamos durante as aulas, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. A avaliação, ela foi possibilitada a escolha, né? Se o acadêmico queria realizar ela de forma individual ou em dupla, né? Então os próprios acadêmicos optaram com consulta livre. E eles tiveram mais de 5 dias úteis para realizar. Teve a formatação específica que pedimos aqui, enfim, possibilitamos, né, a citação de doutrinas, e a ideia foi realizar algo muito próximo do que é exigido na segunda fase do exame da OAB. Evidentemente, essa avaliação ela é somente uma nota parcial, já que tivemos outro trabalho de avaliação aos alunos. Bom, aqui estão as regras, né, da situação e vamos passar propriamente para a questão proposta que elaboramos com o intuito de desenvolver esse raciocínio, de colocar todo aquele aprendizado doutrinário que lecionamos ao longo do bimestre, né, numa atuação próxima daquilo que vocês, como futuros operadores de direito, né, como advogados, irão ter que saber desempenhar. Então, a questão proposta era uma questão bem simples. Tá? A questão falava da Assembleia Legislativa do Estado de quarentena, aprovou em sessão única e o governador sancionou uma mini-reforma política que direcionaria as próximas eleições para os cargos de deputado estadual em questão. A mini-reforma foi veiculada por meio da lei estadual XYZ 2020, onde dispõe, artigo 1º, não será admitido o registro de candidatura de qualquer pessoa que possuir processo criminal em andamento. Artigo 2º, fica afastada a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e televisão para partidos políticos que possuam membros que tenham antecedentes criminais. Artigo 3º, a aplicabilidade da presente lei será seu vigor imediato. Tá? Então, faltando apenas 45 dias para as eleições, o partido político da Covid nacional, que tem representantes no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, percebendo que sofreria grandes prejuízos com a imediata entrada em vigor da Lei Estadual XYZ 2020, por deliberação do seu Diretório Nacional, decidiu ingressar com a medida judicial cabível, utilizando como paradigma a Constituição Federal, almejando que com tal procedimento, que a constitucionalidade em abstrato desse diploma normativo fosse questionada perante tribunal competente. Pois bem, considerando a narrativa acima, na condição de advogado do partido político da Covid nacional, elabore a peça constitucional cabível com o endereçamento, as razões fáticas, o direito e eventual doutrina citada e os respectivos pedidos nos padrões exigidos no exame da OAB. Tá? Ainda aqui, né, facilitando a vida do acadêmico, nós colocamos o embasamento legal aqui, né, foi digamos assim, uma dica, né, uma mini cola, para que o acadêmico já se ligasse que deveria
na sua peça, citar dispositivos da Constituição Federal, evidentemente, e da Lei 9868 de 99, né, que regula toda a parte processual das ações diretas de inconstitucionalidades e ações declaratórias de constitucionalidade, né. Essa lei ela foi trabalhada, os seus principais aspectos foram trabalhados ao longo da disciplina. Então, uma simples leitura dela já iria facilitar a vida dos senhores. Embora a gente tenha colocado aqui esse embasamento legal, teve acadêmicos que esqueceram de citar a Lei 9868/99 ou acabaram citando outra lei que não tinha nada a ver com o que pedimos neste exercício avaliativo. Bom, pois bem, seguindo aqui, pessoal, tá? Nós vamos agora à peça propriamente dita. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Né? Foi elaborado aqui o básico do básico. Tá? Então, como vocês tinham consulta, vocês tinham a possibilidade de pegarem as melhores peças constitucionais existentes nos nossos tribunais. Tá? A única dificuldade era escolher uma peça adequada, né, e adequar ao exercício. E isso não era difícil. Né? Então, absolutamente, era mais uma questão de trabalhar o raciocínio do que qualquer outra coisa. Evidentemente, vocês tinham que ter a capacidade de já verificar que se tratava de uma ADI, ou ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, aqui eu vou apresentar a petição gabarito que a gente elaborou, tá? E desde logo vou dizer que tive boas impressões. Inclusive, teve uma aluna que colocou muita jurisprudência, né? Então, só não tirou, né? Só não tivemos a nota máxima, o 10, por alguns detalhezinhos. Nós tivemos, em geral, peças muito boas, né? Muito, digamos assim, estão em nível de excelência, né? Dignas de realmente terem êxito junto ao Supremo Tribunal Federal pela fundamentação que fizeram. Então, vamos começar lá rapidamente aqui, o nosso gabarito base, né? Evidentemente, isso aqui é uma trilha e não um trilho, então teremos variantes, né? Mas o que é principal eu vou mostrar aqui para vocês. O endereçamento, evidentemente, tem que ser ao presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Excelentíssimo senhor, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. O partido político da Covid, entidade política com registro no TSE, devidamente representada no Congresso Nacional, onde recebe intimações bem, muito respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio do seu advogado, devidamente constituído, com fulcro no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Né? Isso era tranquilo, quem assistiu às aulas saberia isso. E no artigo 2º, inciso 8 da Lei 9868/99, vem propor ação direta de inconstitucionalidade, com medida cautelar. Né? Então, em face do inteiro teor da Lei XYZ 2020, sancionada pelo governador do Estado, quarentena em sessão única aos 45 dias das eleições. Bom, fizemos nosso endereçamento correto aqui. Desculpe, voltando aqui. Na sequência, nós abordamos a competência do STF, que é o artigo 102, inciso 1 da Constituição, dispõe que a ação direta de inconstitucionalidade é de competência do STF, por ser o guardião de nossa lei maior, da nossa Magna Carta, cabendo a este órgão decidir matéria de tal cabimento. Tá? Lembrando que estava lá, proposto lá, a questão de constitucionalidade abstrata. Automaticamente, eu já matava a questão que tratava-se do pedido de formulação
de uma ação direta de inconstitucionalidade. E é evidentemente que a gente já pede a medida cautelar, dado os problemas de fumus boni iuris, periculum in mora. Basicamente, uma petição bem tranquila. Era só pegar uma petição inicial, né, como base lá no nosso novo Código de Processo Civil e dar um andamento aqui, né, apenas dando o tratamento necessário à questão de constitucionalidade e da lei, a Lei 9868 de 99, que dispõe especificamente sobre as ADIs, regulamenta as ADIs. Seguindo, nós tínhamos que falar da legitimidade ativa, né, que o partido político Covid, ele é legitimado para pôr a ação direta de constitucionalidade, conforme o artigo 103, inciso 8 da Constituição, tá? Então, uma vez que o partido tem representação no Congresso Nacional, ele tem legitimidade ativa. Ainda nós tínhamos que apresentar a legitimidade passiva, com base no artigo 6º da Lei 9868 e 99. As informações deverão ser requeridas aos órgãos que emanaram a lei ou ato normativo. Desse modo, o Estado, quarentena, na pessoa de seu governador e a Assembleia Legislativa deverão prestar tais informações no prazo de 30 dias. Pois bem, nós fizemos aqui o nosso endereçamento, sujeito ativo, sujeito passivo, e passamos então à fase dos fatos, né? Era só copiar do exercício. E a síntese dos fatos era que a Assembleia Legislativa do Estado de quarentena aprovou em sessão única e posteriormente sancionada pelo governador a Lei XYZ de 2020. E essa lei tinha por objetivo realizar uma mini-reforma política restritamente ao Estado quarentena. Né? Estamos falando do quê? De uma unidade federativa, com consideráveis mudanças para os cargos de deputados, direcionadas às próximas eleições, que já ocorreriam dali 45 dias. A referida lei dispunha de apenas 3 artigos, dos quais, em sua integralidade, encontram-se dissoantes com a Constituição, como veremos a seguir. Bom, aí passamos, né, propriamente a abordar, após os fatos, né, que extraímos lá do exercício, a inconstitucionalidade. Primeiramente, a gente vai falar da competência, né, que aos 45 dias das eleições estaduais, o governador sancionou uma lei, né, e que afronta a Constituição. Por quê, pessoal? Porque a Constituição delimita competências, tá? E eu coloquei aqui, no caso em tela, o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral, que era o que nós estávamos interessados aqui nessa questão. Então, direito eleitoral é matéria da União, não poderia, então, os estados legislarem, agrário, marítimo, espacial e do trabalho. Ou seja, notamos aqui que há total incompetência por parte do Estado quarentena, unidade federativa, né, legislar sobre direito eleitoral. Desse modo, a Lei XYZ 2020, em sua integralidade, está dissuante, contrária à nossa Magna Carta. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, as fundamentações da inconstitucionalidade, artigo XYZ, o artigo 1º dispõe que não será admitido o registro de candidatura de qualquer pessoa que possui processo criminal em andamento. Como já mencionado anteriormente, a competência de direito eleitoral, ela é privativa da União, e o nosso artigo 5º, lá nos nossos direitos fundamentais, temos o inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O artigo 14 ainda diz que, no seu parágrafo 9º, que a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e prazos de sua cessão, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições,
contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de cargo ou emprego na administração direta ou indireta, somados à Lei Complementar de 64/90, que trata sobre as condições de inelegibilidade, deixa claro sua incompetência em legislar sobre a matéria. Seguindo lá, o artigo 2º, né, fica afastada a possibilidade de campanha eleitoral no rádio e televisão para os partidos políticos que possuam membros que tenham antecedentes criminais. No artigo 17 da Constituição está previsto que é livre a criação, a fusão, a incorporação, a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, evidentemente, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentados da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, né? Como que uma lei estadual vem tratar de caráter nacional? Não tem como, né? Então, o artigo supracitado deixa evidente a liberdade dos partidos, porém deve ser de caráter nacional. Os estados federativos não possuem autonomia para deliberarem independentemente sobre a matéria eleitoral. Seguindo o raciocínio, no artigo 3º, a aplicabilidade da presente lei terá seu vigor imediato. O presente dispositivo acima, né, afronta o princípio da anualidade, né, e que alguns confundiram esse princípio da anualidade. Tá? Alguns escreveram anterioridade. Não é, né, pessoal? Anualidade. Está lá no artigo 16 da Constituição. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Né? Então, violação escancarada, né? Nós estamos falando de uma lei ali de 45 dias, sendo que não se respeitou esse um ano, né, do princípio da anualidade. Desse modo, dado a proximidade das eleições e sua manifesta inconstitucionalidade, requerem a suspensão de seus efeitos como medida cautelar. Bom, a medida cautelar, né, isso aqui, levem para a vida de vocês, em todo o processo vocês vão utilizar desde que possível, né? Foi colocado aqui que fica evidente a necessidade do pedido da medida cautelar ante a proximidade do pleito eleitoral, a menos de 45 dias, com fulcro no artigo 300, caput do novo Código de Processo Civil, dado a presença dos elementos que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo estes o fumus boni iuris e o periculum in mora, tá? Respectivamente, artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Tá? Então, uma ação dessa natureza, pode o Supremo Tribunal Federal considerar medida cautelar que assegura a eficácia à futura decisão de mérito, conforme prevêem os artigos 102, inciso 1, a linha P da Constituição Federal, e o artigo 10 da Lei 9.868 de 99. Desse modo, requer que seja concedida medida cautelar para suspender a eficácia da Lei XYZ 2020. E aí chegamos nos pedidos. Era bem simples, né? Poderíamos fazer de uma forma sucinta, como eu fiz aqui, embora muitos fazem todo um floreio, tá? O que era importante? Então, aqui nos pedidos, diante de tudo que foi exposto, com fulcro no artigo 22, inciso 1 da Constituição, cabalmente demonstrado a incompetência para o feito, vem requerer de Vossa Excelência, né, a concessão de medida cautelar para a suspensão da lei, ora atacada pela presente ação direta de inconstitucionalidade. Não? Segundo pedido, a intimação do Estado quarentena na pessoa de seu governador e da Assembleia Legislativa, com base no artigo 6º da Lei 9868 de 90. Tá? Muitos esqueceram de pedir isso. Aliás, teve gente que pediu em relação ao presidente da República. Não, né, pessoal? Nós estamos falando de uma lei estadual sancionada pelo governador e Assembleia Legislativa. Tá?
faltou atenção ou adequação do modelo que vocês escolheram de ADIM, né, para apresentar aqui. Terceiro pedido, intimação da Advocacia Geral da União e do Procurador-Geral da República, com fundamentação no artigo 10 da Lei 9868/90. Pessoal, a Lei 9868/90 estava lá de forma clara que vocês deveriam se basear nela e na Constituição Federal para fazer a petição, né? Era ler a lei e perceber que essas intimações aqui são necessárias, do AGU e o PGR. E o quarto pedido, por fim, pugna pela procedência do pedido para que a norma estadual contestada na presente ação seja declarada inconstitucional. Evidentemente, se nós estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho que formalmente pedir isso. Assim como se eu peço uma cautelar, né, eu tenho que fundamentar. Por fim, a assinatura, né, fulano de tal, OAB, PR, XXX, advogado do partido Covid. Como eu falei, aqui, o aluno que quisesse assinar seu nome, inventar uma OAB com o número do seu RA, estava autorizado, enfim. Evidentemente que no exame de ordem, vocês não poderão se identificar sob pena de ter uma nota nula na segunda fase da OAB. Né? Então, na segunda fase da OAB, você não vai se identificar, né, sob pena de nulidade da sua prova. Então, assim, isso aqui, pessoal, era o básico do básico. Teve petições, né, teve ações declaratórias, ações diretas de inconstitucionalidade muito boas. Né? Inclusive aqui eu nem coloquei a parte doutrinária, porque a doutrina ela varia muito. Né? Então, na verdade, eu estou mostrando aqui o mínimo que se esperava do acadêmico aqui. Né? Questões pontuais, individuais, nós poderemos debater. Tá? Então, de modo geral, todos foram muito bem, e esse é o feedback, essa é a devolutiva da nossa avaliação bimestral. Tá? A maioria superou minhas expectativas, né? E então, assim, eu digo para vocês, estou orgulhoso do desempenho das duas turmas da disciplina de Direito Processual Constitucional. Né? Teremos algumas ressalvas de alguns alunos, nós trataremos isso individualmente, mas posso garantir que mais de 90% dos alunos foram além das expectativas que criamos, né, para o nível e para a turma, né? Nós estamos falando de um 7º período, né? Então estamos um pouco para lá da metade do curso, então todos foram muito bem, estão todos de parabéns e espero vocês nas minhas próximas aulas para dar a continuidade da disciplina de Direito Processual Constitucional. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, comentem e compartilhem com as pessoas para que todos tenham acesso também. Né? A gente cria um canal permanente trabalhando a temática do direito processual constitucional. Obrigado por tudo. Até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus.